Olá, aqui é o Marcos Beck, eu ajudo as pessoas a contar histórias através da linguagem dos quadrinhos e nesse vídeo eu tenho um recado para você que ainda não começou a sua HQ. Eu sempre recebo comentário das pessoas falando que a única coisa que falta para eles é começar a sua história em quadrinho. Ou seja, eles já sabem o que eles querem, já sabem qual é a história que vão contar, ou já tem algum personagem, mas não começou a criar as páginas ou não começou a escrever essa história ainda. E a única coisa que eu posso responder para isso é que a sua história não vai começar sozinha. Você precisa dar o primeiro passo, você precisa se organizar para começar a criar a sua história. Seja pelo roteiro, seja desenhando as páginas, mas você precisa começar a sua história. Se você não começar, você não vai melhorar como quadrinista, você não vai melhorar como contador de história, você não vai melhorar como desenhista, seja lá qual parte do quadrinho você acha que você precisa melhorar. Se você não começar a sua história, você não vai sair do lugar, não vai ganhar experiência e principalmente você nunca vai ter uma história em quadrinho completa, publicada na internet, que as pessoas vão ler e vão curtir. Mas não adianta eu te falar isso porque, obviamente, você já sabe. Por isso eu vou te mostrar um método bem simples que eu uso quando eu quero começar uma história. Mesmo que seja uma história longa ou uma ideia de uma história, como que eu faço para dar esse primeiro passo? E é isso que eu quero que você faça também. Então presta atenção. Eu chamo isso de método prólogo. Na verdade é um nome que eu acabei de inventar, né? Não existe esse método em nenhum lugar, é o método que eu estou falando para vocês agora. Então presta atenção como funciona o método prólogo. Eu já falei desse método em alguns outros vídeos, mas nunca dei esse nome, nunca dei muita prioridade para isso como uma maneira de você dar o primeiro passo, de você começar a produzir a sua história em quadrinho. Mas nesse vídeo eu quero dar atenção exclusiva para isso. Então a primeira coisa que esse método envolve é você entender que fazer uma história, uma graphic novel com 180 páginas ou uma série com 100 capítulos ou com dezenas de personagens diferentes, com uma história mirabolante, não vai fazer com que você consiga completar a sua história, vai fazer com que você consiga entregar essa história em algum momento, ter a sensação de um projeto completo, de um projeto pronto, né? Então, em vez de tentar fazer essa história enorme, essa história mirabolante ou uma série gigantesca, você que já tem, né? Eu já estou assumindo que você tem um personagem, você já sabe qual é a história que você quer contar na sua cabeça, você começa fazendo um prólogo. E o que é um prólogo? Um prólogo é uma história antes da história, é um pequeno conto ali, um pequeno pedaço, ou talvez do passado do personagem, ou uma apresentação de alguma parte da história antes de começar a história, ou seja, vem antes do setup, antes da primeira parte da história, você tem esse pequeno pedaço de história que você pode fazer. E esse prólogo vai ser, sei lá, 5 páginas, 10 páginas, 15 páginas, mas a ideia é que ele seja pequeno. Então, para você começar a experimentar os seus personagens, experimentar o mundo que você está criando, talvez se você cria aí um mundo fantástico para a sua história, se você está querendo testar essa história de uma forma geral, o prólogo é uma maneira de começar isso. Então o que você vai fazer de forma bem prática você vai pegar uma estrutura simples de 3 atos, setup, desenvolvimento, ali, conflito e resolução, e vai pegar esse pedaço da história que é o prólogo e contar assim. Então você vai começar dizendo qual é a situação que aquele personagem se encontra, você vai gerar um conflito naquela história, pode ser um conflito pequeno, não precisa ser uma luta nem nada assim, mas um conflito interessante, e aí você vai resolver esse conflito, e isso em 5, 10, no máximo 15 páginas, e aí você vai aproveitar para desenhar aquele personagem, né, para contar um pouco da história daquele personagem, para sentir como é trabalhar com aquele personagem. Então é como se fosse um teste mesmo. Você está testando a sua história não só para os outros, não só para o público, mas para você também. Eu costumo fazer isso até para saber se eu vou curtir, por exemplo, trabalhar numa história assim. Então eu tenho lá uma história que eu já imaginei, sei lá, 3 volumes de 10 capítulos cada um, só que eu não tenho certeza se eu vou gostar. Então às vezes eu começo o primeiro capítulo, o segundo, e não estou tão interessado em contar aquela história assim. Então o prólogo me dá um pouco dessa sensação de como é trabalhar com esses personagens. E aí eu começo a sentir isso, e se eu curtir eu vou lá e aí
entro numa estrutura maior, né? Não preciso, eu tento entrar numa jornada do herói, entro numa estrutura de seis estágios. Bom, aí entra numa história mais longa. Mas nesse prólogo normalmente é um começo, meio e fim bem simplificado. Eu tenho alguns exemplos desse tipo de método prólogo nos meus quadrinhos lá na Flip-Thru. Se você entrar no link aqui embaixo tem 2 exemplos. Um dele é de 2004, foi um teste que eu fiz, 2004 ou 2006, não lembro exatamente, mas chama Zanessia, que era uma história enorme. Eu até fiz uma postagem no meu Instagram contando como é que era essa história, as partes que eu lembro pelo menos. Tinha uma criação de mundo enorme, eram personagens super diversos, assim, tinha magia, tinha deuses, tinha demônios, tinha um monte de coisa lá. Mas no final eu fiz um teste, eu escrevi, desenhei esse prólogo, né, pegando um personagem, colocando ele no conflito e resolvendo esse conflito e dando continuidade, né, deixando aberto para uma continuidade da história. Então você pode ver como ficou esse aí lá que eu fiz há uns, sei lá quantos anos atrás, clicando aqui embaixo no link que está escrito Zanessia. E também para Magnus. Magnus é uma história que eu ainda quero fazer mais pra frente e tal, mas eu fiz a mesma coisa, acho que em 2018, se eu não me engano. Peguei um pedaço ali do início, um pouquinho antes da história, fiz um mini conflito e ali eu apresentei vários conceitos que eu quero apresentar, que eu quero que existam dentro do mundo de Magnus. Então eu utilizei para isso, né, e deixei pontas abertas, obviamente, que é para, né, ser um prólogo para ter continuação no futuro. Mas essas 2 histórias eu ainda não continuei. A Zanessia é muito antiga, eu nem vou continuar mesmo, mas a ideia foi testar. Eu testei, gostei, mas eu acabei na época escolhendo continuar Tyler, que também teve um prólogo. Se você ver o primeiro capítulo de Tyler, que está bem meio mal desenhado e tal, é de 2004, é o prólogo também. É a mesma coisa, um método prólogo feito para sentir como é que era a história. Então no final eu acabei escolhendo continuar Tyler. Não lembro os motivos na época, né, faz muitos anos já, mas eu acabei escolhendo dar continuidade em Tyler e não em Zanessia. E Magnus a mesma coisa, eu fiz Magnus agora em 2018, ele ainda está on hold, ele, né, tá esperando para ser continuado enquanto eu estou trabalhando em Tyler. Então a ideia é que você faça isso, você dê esse primeiro passo, tire do papel alguma coisa relacionada à sua história, usando esse método prólogo aí, fazendo um prólogo pequeno com uma estrutura de 3 atos, super simplificada, mas para experimentar as coisas e apresentar um pouquinho para o público e até receber esse feedback, né? As pessoas vão te dar um feedback e dizer se elas estão gostando, se elas acham legal, se você deve continuar ou não, né? Isso tudo é muito valoroso. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Não esqueça de ver os exemplos que eu falei aqui nos links da descrição, né? Então tem Zanessia ali, Magnus, e também tem próprio Tyler, né? Que tem o primeiro capítulo como um prólogo. E não esqueça de se inscrever aqui nesse canal, curtir o vídeo se você gostou, enviar, compartilhar para o grupo de WhatsApp, para o grupo de Facebook, de quem você acha que vai se interessar sobre o assunto, e também me seguir lá no Instagram, @demarcosbeck, o link também está aqui na descrição, que eu vou continuar conversando um pouquinho sobre isso lá também. Então é isso, até a próxima.